Ouviram? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz sábado. Espero que tenham tido boa semana. Espero que o dia tenha sido bom. Espero que estejam prontos para estudar a palavra de Deus. Amém. Oremos antes de começar. Vamos. Oremos. Pai Celestial, grato sou por tuas bênçãos e por teu amor. Agradeço por tua misericórdia e graça por teres estendido nosso tempo de provação até hoje e por teres cuidado de nós durante esta semana. E agradeço-te, Senhor, pelos muitos louvores que devemos te dar, as bênçãos que derramaste sobre nós sem que as notássemos. E, Senhor, agradeço por nos amares com amor eterno. Grato por nos trazeres a hora do sábado e por seres o Senhor do sábado. E ao entrarmos no tempo de descanso do sábado, que possamos descansar de nossos fardos, que possamos encontrar repouso do mundo e das coisas que acontecem ao nosso redor, e que tu nos envolvas contigo, Pai, e que possamos sentir e experienciar teu amor por nós, que ouçamos tua voz enquanto nos falas. Pai, que teu Espírito Santo seja nosso guia ao examinarmos a tua palavra. Pai, peço que nos santifiques e que nos transformes enquanto estudamos a palavra juntos. E peço que nos ajudes a ouvir tua voz, a voz suave. Obrigado, Pai, por esta oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Certo. Bem, chegamos praticamente ao fim do nosso seminário sobre como estudar a Bíblia. Eu farei uma rápida revisão, pois noto muitos rostos novos aqui. Bem-vindos, obrigado por se juntarem a nós. E farei para vocês uma revisão, de certa forma, breve do que abordamos esta semana, e também farei um questionário para aqueles que estiveram presentes e pedirei que compartilhem o que aprenderam. Podemos, por favor, ligar e distribuir os microfones? Todos já têm o microfone dos dois lados? Podemos passá-lo enquanto respondemos. Então, só uma revisão rápida. Na primeira noite, vimos a importância de sermos capazes de fazer um estudo aprofundado da Bíblia, certo? E qual passagem nós vimos? Alguém se lembra? Foi Ezequiel 37, versículos 1 a 10. Ezequiel é levado em uma visão a um vale de ossos secos, significando indivíduos espiritualmente mortos. Pessoas, cristãos espiritualmente mortos. Aqueles que estão espiritualmente mortos há muito, pois a Bíblia fala de um vale de ossos muito secos. No final do versículo 10, vemos que este vale de ossos secos foi transformado num grande exército, um exército de jovens bem treinados. Ou um exército do povo de Deus que terminará a obra aqui na terra. Amém? E se quisermos ser transformados nesse exército, se estivermos enfrentando apatia espiritual, se sentirmos que estamos espiritualmente mortos há algum tempo, ou não vivos ao estudar a palavra de Deus, não o sentindo falar conosco, então Deus nos deu um remédio em Ezequiel. Capítulo 37, versículos 1 a 10. O remédio são duas coisas. Lembram-se? Quais eram? Temos que ouvir a palavra do Senhor. Temos que ouvir a palavra do Senhor. Mas isso não é suficiente. Temos que aprender a estudar a Bíblia a fundo. Temos que ouvir a palavra do Senhor, mas isso não basta, certo? Porque quando este vale de ossos secos começou a ouvir a palavra do Senhor, os músculos apareceram, os tendões apareceram, a pele apareceu, e eles se levantaram, mas ainda não estavam vivos. E faltava o segundo ingrediente, que era a respiração. O Espírito de Deus soprou na alma deles, certo? E o que isso nos diz é que precisamos estudar a palavra de Deus e depois precisamos ser batizados pelo Espírito. Se somos batizados pelo Espírito, em João,
capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos, um fariseu, alguém que não esperaríamos que precisasse nascer de novo. Jesus diz: você precisa nascer de novo. É preciso nascer da água, o que ele provavelmente já era, mas não do Espírito. O que significa, então, nascer do Espírito? Já toquei nesse assunto algumas vezes. O que significa nascer do Espírito? Jesus dá a Nicodemos duas analogias para entender o que é nascer do Espírito. Sim, precisamos pedir o Espírito. Mas muitos pedem o Espírito e não nascem dele. É mais que isso, ok? Não é suficiente apenas orar. Por favor, batiza-me com o Espírito. Precisamos. Nesse caso, precisamos sentir o vento em nossas vidas. A primeira analogia de Jesus a Nicodemos é: precisa sentir o vento. E muitos de nós estudamos a Bíblia sem nunca o sentir. Muitos de nós estudamos a Bíblia sem ouvir a convicção do Espírito Santo. Por quê? Não dedicamos tempo suficiente. Deus precisa de nosso tempo sem pressa. Precisamos estar sentados em sua presença e ter a determinação de que vou estudar a palavra de Deus e vou orar para que Deus me ajude a aquietar-me e saber que Ele é Deus. Amém? Então precisamos estudar a palavra de Deus até termos convicção para saber que o Espírito Santo age em nossas vidas. Quando estudamos a palavra de Deus e saímos correndo sem nunca sentir convicção, então não estamos sendo batizados pelo Espírito. Precisamos sentir o vento em nossos corações. Precisamos sentir o vento em nossas vidas. Muitos de nós temos uma devoção apenas cerimonial. Somos estudantes cerimoniais da Bíblia. Abrimos a Bíblia, lemos pela manhã, estabelecemos um tempo para isso e então saímos apressadamente, não é? E a irmã White afirma que não permanecemos tempo suficiente na presença de Deus para que Ele nos possa falar de volta. Então, a palavra de Deus é importante, mas sentir o vento é igualmente crucial. E precisamos aprender a orar para que Deus nos fale e esperar em Sua presença. Precisamos nos aquietar. E não só isso, precisamos. A outra analogia que Jesus dá a Nicodemos sobre ser batizado pelo Espírito Santo é qual? Em João capítulo 3. Serpente sendo levantada, certo? Quem a serpente de bronze representa? Isso significa olhar para Cristo e a salvação na cruz. E isso significa para nós que, primeiro, devemos sentir convicção em nossos corações ao estudar a palavra, e segundo, precisamos nos apaixonar por Jesus, pelo que Ele fez por nós. Ao estudarmos a palavra de Deus, é preciso que enxerguemos o amor divino em cada detalhe. Precisamos ver o amor de Deus em tudo. Quando jovem, houve um tempo em que deixei a igreja. E parte da razão pela qual eu saí da igreja foi porque eu tinha esse problema que muitos na igreja têm, que é, eu não conseguia ver o amor de Deus no Antigo Testamento. Enquanto ele lidava com os inimigos de Israel, enquanto destruía a iniquidade, eu não via esse amor, sabe? E isso endureceu meu coração. E entre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu deixei a igreja por um tempo. E eu tive que empreender uma jornada para redescobrir quem Jesus era e quem Deus era em minha vida. E ao descobrir isso, eu me apaixonei por Jesus. E, em períodos da minha vida, Deus me elevou cada vez mais em meu amor por Ele. Recentemente, passei os últimos 2 anos estudando o Desejado de Todas as Nações, e isso me fez apaixonar por Jesus de novo. E eu recomendo que, se ainda não estudou o Desejado de Todas as Nações com calma, não apenas lendo superficialmente, mas o dissecando, parágrafo por parágrafo, e compreendendo as diferentes seções de cada capítulo, eu o incentivo a fazê-lo. E eu quero encorajar você também a assistir a uma série de David Esherick. Tenho acompanhado, está no YouTube,
é O Desejado de Todas as Nações, com David Asscherick. Recomendo para um estudo aprofundado de O Desejado de Todas as Nações. E isso verdadeiramente contribuiu para que meu amor por Jesus crescesse e se aprofundasse ainda mais. A importância de como estudar a Bíblia profundamente é que precisamos devotar mais tempo à palavra de Deus. Precisamos investir mais tempo treinando os membros da nossa igreja e incentivando nossos jovens a se aprofundarem no estudo da palavra, se quisermos ser aquele exército que concluirá a obra, não é? Em nenhum trecho dessa passagem fala sobre melhor música na igreja. Em parte alguma dessa passagem diz: se você quer ser um exército grande e poderoso, deve ter mais eventos sociais na igreja. Em parte alguma da passagem diz: precisamos achar novas maneiras no século XXI de alcançar as pessoas. Ela diz apenas duas coisas: estude a palavra, ouça a palavra do Senhor e seja batizado pelo Espírito, para ter o sopro de Deus inalado em nossas almas. Se fizermos essas duas coisas, e vimos isso na parábola do bom samaritano, o bom samaritano, representando Jesus, começará a trazer as vítimas, certo? Se a igreja fosse avivada e se nossos obreiros bíblicos e missionários fossem avivados, Jesus nos traria pessoas. Não precisamos pensar nas últimas técnicas de evangelismo. O que precisamos é passar mais tempo em devoção. E se todos ou alguns forem transformados, Jesus dirá: ok, está pronto. Posso ver que há um estalajadeiro que está pronto para acolher as vítimas, e o bom samaritano começará a trazer as vítimas para a igreja. Amém? Então, se a igreja não cresce, não precisamos de mais técnicas. Precisamos dedicar mais tempo para que o povo de Deus se aprofunde na palavra, orando pelo Espírito Santo e aguardando a convicção do Espírito. Isso é o que está faltando em nossa igreja hoje. Passamos para a preparação. Falamos que antes de estudar a palavra de Deus, precisamos preparar o coração. Em Esdras 7:10, diz que antes de guiar os israelitas a estudar a palavra de Deus, Esdras preparou seu coração. E como podemos preparar os nossos? Quais são as formas pelas quais podemos preparar nossos corações? A oração, sim, certamente, precisamos orar. Confissão e reconciliação. Precisamos confessar e reconciliar. São bloqueios espirituais, certo? Precisamos nos reconciliar. Há momentos em que se tenta estudar a palavra de Deus, e por guardar rancor, o Espírito Santo não fala. Quer dizer, o Espírito Santo fala: deixe-me reformular. Mas você não conseguirá ouvir porque há uma camada de pecado que impede Deus de chegar até nós. E assim, se tivermos pecados aos quais nos apegamos, ou ressentimentos que estamos guardando, raiva e falta de perdão que retemos e não entregamos ao Senhor, não sentiremos convicção. É difícil sentir convicção. Mais algo? O que mais fazer para preparar os corações? Jejuar da mídia. Jejuar da mídia, sim. Ok. Certifique-se de que, se você é viciado em seu celular, em suas redes sociais, que alguém pegue esse celular de você e o guarde para que você possa fazer aquilo como primeira coisa da manhã. E não comece a fazer outras coisas enquanto devia estar em sua devoção. Sim, precisamos jejuar de aparelhos digitais. Mais algo? Louvor e canto. Louvor e cânticos, sim. Aos pés de Jesus, devemos vir com gratidão e louvor, essencial, para colocar nossas mentes no estado certo. Mais alguma coisa? Creio que tudo se resume à determinação. Não fazemos nada se não escolher. É nossa decisão onde queremos estar. E isso é desde o início. Determinação, acrescento, se estivermos determinados, pedimos a Deus que nos acorde de manhã. Às vezes nós temos que começar. Se não começarmos, não tem jeito. Isso. Precisamos iniciar e podemos fazer isso com Jesus. Podemos dizer a Deus na noite anterior: por favor, me acorde amanhã. E dar a Deus permissão para nos acordar quando Ele quiser. Sim,
Acho que a oração é que nós nos conectemos com Deus, porque Deus respeita a nossa Isso liberdade mesmo. para fazer o que fazemos. Isso mesmo. Não oramos, pois Ele respeita a nossa decisão, mas se orarmos, Ele vem, e se Satanás tentar nos distrair, dizemos não, não. Certo. Temos que te dar um microfone se fores falar, pois não te ouvimos. Estamos gravando. Sim, precisamos passar o microfone. Então, precisamos dar a Deus a permissão e render nossa vontade a Ele. O que mais? Há muitas outras coisas. Um estilo de vida saudável e equilibrado. Sabe, se você quer. Se der permissão a Deus para acordá-lo às 3 horas, mas dormir à meia-noite, será difícil. E você provavelmente vai sentir alguma outra convicção em algum momento. Ou alguma alucinação se você dormir apenas 3 horas por noite. Então precisamos dormir cedo. Se você deseja despertar cedo, é necessário que se deite cedo, não é? Algo mais? Então saúde. Saúde é importante. Não só devemos dormir cedo, mas comer cedo também. Precisamos comer cedo e também vigiar o que comemos. Se estivermos a ingerir, todo tipo de carne, o nosso estômago vai ficar pesado e não seremos capazes de acordar. E então, quando vocês refletem sobre isso, qual é o propósito da dieta que Deus nos concedeu para estes últimos dias? Sabem, muitos de nós estamos discutindo sobre: serei salvo mesmo se eu não for vegetariano? Muitas pessoas têm essa mentalidade quando se deparam com o conselho, mas não percebem que, na verdade, a razão pela qual Deus nos deu isso é, se olharmos para Daniel capítulo 1, a razão pela qual Deus nos deu isso é porque Ele sabia que somos a geração mais ignorante da história do mundo e precisamos de toda a pequena vantagem que pudermos obter para conseguirmos entender a palavra de Deus. E Ele não só nos deu uma dieta melhor, uma dieta mais limpa, ou a dieta mais pura que poderíamos ter nestes últimos dias, mas também nos deu um profeta que nos deu ainda mais interpretação e compreensão da Bíblia, cujo entendimento perdemos na nossa geração. E Ele nos deu um espírito de profecia, então. Precisamos de subscrever e abraçar a dieta que Deus nos deu se quisermos que nossas mentes estejam em condição impecável. E a promessa é que se adotarmos a dieta que Deus deu a Daniel, que representa os 144.000, seremos 10 vezes mais espertos. Devíamos ser 10 vezes mais espertos, com maior capacidade de consumir a palavra de Deus. Há outras maneiras pelas quais precisamos preparar nossos corações? Mais algo? Falamos de música, falamos de filmes. Música secular e até cristã contemporânea, parte dela não nos põe no estado de espírito para a palavra de Deus. E por isso temos de ter cuidado com a música que ouvimos. E, idealmente, temos de cortar qualquer tipo de filmes que estejamos a ver, porque distrai as nossas mentes. Devemos nos submeter a isso. Necessitamos de nos render, ok? Assim, essas foram todas as coisas sobre as quais conversamos. E há, de fato, muito mais. E ao terminarmos a parte da preparação, eu salientei a todos que Ellen White escreveu um livro para quase todas as áreas em que precisamos de ter reforma. Seja a reforma da saúde, seja o casamento, sejam os relacionamentos entre pais e filhos, a criação dos nossos filhos, como criar os nossos filhos. Ellen White escreveu todos estes livros para, no final de contas, nos dar o conselho para termos a vantagem sobre como preparar os corações, certo? Excluímos os livros dela por nossa conta e risco, porque foram dados para combater as estratégias que o diabo nos apresentou e para nos alertar sobre o que ele tenta fazer. Na próxima semana, falaremos de guerra espiritual. Creio que o diabo quer possuir cada um de nós.
Quanto mais nos aproximamos da lei dominical, mais canais o diabo nos abre, sejam filmes de Hollywood, música secular ou mesmo música cristã contemporânea. Tudo isso é um canal para o diabo entrar em nossos corações e demônios nos possuírem. Não sei se você já viu o Little Light Studios, mas, sabe, recentemente li um livro de uma ex-satanista, e ela era também uma ex-bruxa. Ela contava que, muitas vezes, ela partilhava que muitas vezes, quando os artistas gravavam, as bruxas se juntavam e invocavam demônios para abençoar a música. O mesmo para produtores de filmes. Os satanistas, ou as bruxas, ou os feiticeiros, eles estão lá a invocar os demônios para virem abençoar os filmes e a música. Assim, enquanto assistimos, estamos abrindo caminho para a entrada de demônios. Grande parte da música serve, na verdade, para chamar demônios para dentro de nós. Então, qual é a agenda de Satanás? É para possuir cada um de nós à medida que nos aproximamos cada vez mais da lei dominical, não é verdade? À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, Satanás deseja controlar cada um de nós e nossa única esperança é buscar Jesus e sentar-nos aos seus pés, estudar a palavra e pedir ao Espírito Santo que convença o coração. Amém? Ok, continuando. Precisamos preparar nossos corações e, ao estudar a palavra de Deus, vimos a técnica de observação, interpretação e aplicação. Assim, observar a palavra de Deus significa adquirir o conhecimento ou contemplar a sabedoria e a informação e os fatos que estão contidos na passagem. Então, da primeira vez que fazemos a observação, ou ao observarmos a passagem bíblica que estamos a estudar, devemos detalhar tudo o que vemos nessa passagem. Quais informações estão a ser fornecidas, quais fatos estão a ser apresentados, e conversamos sobre os diferentes tipos de métodos de observar e estudar a Bíblia. Um dos métodos é fazer perguntas a que o texto bíblico responde. E por isso temos de aprender a fazer boas perguntas. Ao estudar a palavra de Deus, queremos nos perguntar quais palavras nos chamam a atenção. Queremos perguntar quais são as pequenas e interessantes palavras que talvez tenhamos a tendência de ignorar. Coisas como se, mas, é ou são, certo? Quando vemos um mas, isso indica um contraste. Isso significa que o autor está tentando contrastar com algo que ele já abordou. Assim, sabemos que ele provavelmente se refere ao oposto. Então, ao vermos mas, sabemos que ele muda o rumo do que está a tentar dizer na passagem. Também falamos sobre reconhecer padrões na Bíblia enquanto lemos, procurar por sequências, certo? Muitas vezes Deus nos dará uma sequência de ações. Falamos do Salmo capítulo 1, onde sabe, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com os escarnecedores. E então vemos 3 ações aí. Nós vemos alguém que, primeiramente, está caminhando na mesma direção, e logo depois, poucos momentos depois, ele está parado, já não se move, e finalmente se assenta com os pecadores para escarnecer do povo de Deus. E fala sobre a descida ou o padrão de declínio quando andamos com amigos mundanos e permitimos que influenciem nossas vidas. Então, estamos sempre buscando padrões. Padrões ou então listas de palavras como as ações ou substantivos. Também falamos sobre observação. Outra técnica de observação, que é a repetição, certo? Então, muitas vezes Deus sabe que nós precisamos de repetição. E na profecia é repetição, repetição, repetição. Daniel 2, Daniel 7 é a repetição do Daniel 2. Daniel capítulo 8 é a repetição de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulos 11 e 12 é a repetição de Daniel capítulo 8. Deus repete e amplia constantemente, e isso não é só profecia.
veremos o mesmo padrão ao olharmos para qualquer livro da Bíblia. Ao estudar Romanos, verá repetição e ampliação constantes, de capítulo para capítulo. Por essa razão, é realmente crucial para nós interligarmos todas as coisas, não é? Estes foram os métodos de observação que usamos, e então fomos para a interpretação. Interpretação é quando olhamos. Já observei toda a informação diante de mim. Agora quero saber o que significa, o que representa. Quando observamos os personagens e todas as suas ações em uma passagem, digamos, em uma parábola, quem o samaritano representa? Quem o sacerdote e o levita representam? Quem a vítima representa? Quem o estalajadeiro representa? Essas são as perguntas de interpretação que queremos nos fazer. E a maneira de fazer a interpretação é pegar essas palavras e dizer, bem, o que isso representa? Vou fazer uma busca por qualquer outro lugar na Bíblia que fale sobre um samaritano. Ou eu olho para as descrições do samaritano e, tomando várias dessas descrições, pergunto, onde mais na Bíblia eu encontro essa descrição do samaritano? Sabemos que o samaritano enfaixa as feridas da vítima com vinho e com óleo, não é? E o que representa o vinho? O que o óleo representa? Isso é interpretação. Mas nunca devemos interpretar antes de observar totalmente a passagem que analisamos. E fizemos um exercício sobre a parábola do bom samaritano e frequentemente noto que as pessoas esquecem o estalajadeiro, pois estamos tão focados no bom samaritano, não é? O bom samaritano representa Jesus e o estalajadeiro representa a nós. Nós somos aqueles que recebem as vítimas do bom samaritano. E por não termos observado de forma exaustiva, acabamos fazendo interpretações que podem estar erradas. Então, interpretação é buscar palavras. É comparar Escritura com Escritura. Um pouco aqui, um pouco ali. E, finalmente, temos a aplicação, que é bem fácil. Como aplico este texto bíblico na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida do grande conflito, ou, sabe, no contexto do mundo? Se torna bastante simples fazer as aplicações, uma vez que tenhamos realizado a interpretação de forma correta, não é verdade? Observação e interpretação feitas da maneira correta, ok? Isso é aplicação. E ontem analisamos os devocionais, certo? Como podemos ter um modelo de como podemos fazer devocionais? E eu compartilhei um pouco sobre como eu faço os meus devocionais. E isso não quer dizer que você deva seguir meu método, mas muitos perguntam, como fazemos nossos devocionais para passarmos 2 a 3 horas aos pés de Jesus? Então, nesta noite, gostaria de dedicar um pouco do meu tempo. Continuando a praticar o método de observação, depois interpretação e, em seguida, aplicação. Hoje à noite, vamos olhar a harmonia dos evangelhos e vamos dedicar um tempo para analisar todos os 4 evangelhos para ver a história da festa de Simão. Todos conhecem a festa de Simão? Sim, é a última semana de Jesus. É o começo da última semana da vida de Jesus. Isso acontece após a ressurreição de Lázaro e Simão, o fariseu, convida Jesus para ir à sua casa. Vamos estudar isso juntos e analisar os 4 evangelhos, começando com Mateus 26, versículos 6 a 13. Vamos abrir nossas Bíblias juntos e ler Mateus 26, versículos 6 a 16. Uma das maneiras importantes, especialmente de estudar os evangelhos, mas não apenas os evangelhos, em todos os livros da Bíblia, é olhar os versículos que ajudarão a harmonizar entre os livros. E neste caso, vamos analisar a harmonia dos evangelhos, a importância de ver a mesma história em cada evangelho e juntar tudo, o que faremos agora. Alguém com um microfone poderia ler um versículo cada? Vamos ler Mateus, capítulo 26, versículos de 6 a 13. Mateus 26, 6 a 13 diz:
Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher veio a ele com um frasco de alabastro de óleo perfumado muito caro. Ela o derramou na cabeça, à mesa. Quando os discípulos viram, indignaram-se. Por que o desperdício? Você pode parar? Poderíamos ler apenas um versículo cada? Vamos passar o microfone e ler um versículo cada um, ok? Vamos seguir. Por favor, prestem atenção enquanto lemos. Preciso que notem os fatos e as informações. Vamos exibi-los aqui, ok? Vá. Versículo 8. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: Por que este desperdício? Este unguento podia ser vendido e dado aos pobres. Jesus, percebendo, disse: Por que importunam a mulher? Ela praticou uma boa obra para comigo. Pobres, sempre os tereis, a mim, nem sempre. Ao derramar este óleo, ela o fez para meu sepultamento. Em verdade vos digo que por todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez será contado em memória dela. Certo, vamos ao versículo. Quantos personagens há nesta história? São 7. Cite os personagens. Simão, Jesus. Temos Simão, o leproso, sim. Jesus. Nós temos Jesus. Temos a mulher, quem é ela? Desta passagem, não, só sabemos que ela é a mulher. Ela é conhecida assim. Quem mais está na história? Discípulos. Os discípulos, ok? Então temos 4 personagens nesta história. Temos Simão. O que sabemos de Simão? Vamos começar a examinar o nosso primeiro personagem, Simão. Ele era leproso. Ele era leproso. Que mais sabemos? Mora em Betânia. Mora em Betânia. Algo mais? Ele era líder na igreja. Não sabemos disso. Desta passagem. Então vamos nos ater ao contexto desta passagem, ok? Temos que ser rigorosos ao estudar a Bíblia. Retire apenas o que você vê imediatamente. Depois adicionaremos o resto. Vamos à passagem e observá-la. O que mais sabemos de Simão, o leproso? Ele devia ser rico para dar um banquete. Ele devia ser rico para dar um banquete. Mas aqui não sabemos se ele serve um. Ele tem casa. Mas ele tem uma casa, certo? Então, Simão, é ou era leproso? Sabemos que ele tem casa em Betânia, e Jesus e seus discípulos estão em sua casa. É o que sabemos, certo? O que sabemos sobre a mulher. O que sabemos dela? Ela trouxe? Óleo caro. Ela trouxe um vaso de alabastro contendo um unguento muito precioso. O que mais sabemos? Ela o derramou. Ela derramou na cabeça? Ok, então a mulher trouxe um caro vaso de alabastro com um unguento precioso e o derramou na cabeça dele enquanto comia. Há mais algo que saibamos sobre a mulher? Nada mais, certo? Ok, sigamos. O que sabemos sobre os discípulos? Um dos discípulos estava a pensar. Eles ficaram enojados. Eles ficaram enojados, certo? O que eles disseram? Por que este gasto? Qual o propósito deste desperdício? É este desperdício. Por que ela gastou tanto dinheiro para derramar o unguento em Jesus? Basicamente foi isso que eles disseram. E a resposta de Jesus, o que ele diz? Porque a incomodam. Por que perturbais a mulher? Traduzindo o que Jesus está dizendo. Porque a incomodam. Porque a incomodam? Ou deixem-na. Jesus diz, deixem-na. Por quê? Ela fez bem. Ela está fazendo uma boa ação. O que ela está fazendo é bom. Então ele diz, os pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre. O que ele tentava dizer?
que ele não estaria lá. Ele não estaria lá sempre. Ok. Algo mais? O que ele insinua com isso? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Que a mulher o estava honrando porque ela sabia que ele estava prestes a morrer. Ela estava plenamente ciente do momento de derramar o unguento. Ela estava totalmente ciente da cronologia de Jesus, mas os discípulos não tinham ideia. Como se tira isso da passagem? Porque ele diz: os pobres sempre os terão, mas a mim nem sempre. Ao derramar este unguento, o fez para meu sepultamento. Então, na frase seguinte, Jesus a elogia porque ela reconhece, certo? Ela lembra o que ele disse, né? O espírito de profecia nos diz que Maria, a mulher, sabia e se lembrou do que Jesus disse. Por isso comprou o vaso de alabastro. E então, qual a promessa de Jesus? Que onde o evangelho fosse pregado, a história desta mulher seria contada junto. É por isso que esta é uma das poucas histórias contadas nos 4 evangelhos. Jesus fez essa promessa. As observações que fizemos estão nesta tabela. Jesus, na casa de Simão, comeu, defendeu a mulher, afirmando que ela fez o certo para seu sepultamento e que sua história seria contada onde o evangelho fosse pregado. Simão era leproso. Eu não mencionei sobre a casa em Betânia. A mulher traz um vaso de alabastro com unguento e unge Jesus. Os discípulos se irritam. Eles murmuram e dizem: para que propósito é este desperdício? Podemos aplicar agora, mas acho que voltaremos a isso no final. Poderíamos aplicar isso agora, mas vamos continuar. Agora vamos ver Marcos 14, de 3 a 9. Então, quem estiver com o microfone pode passá-lo para que o próximo possa ler. Vamos para Marcos. O capítulo 14, versículos de 3 a 9. Este é Marcos 14, 3. E estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, estando ele assentado à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, muito caro, e óleo de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou-o sobre a cabeça dele. Versículo 4. Mas alguns se indignaram entre si e disseram: por que este óleo perfumado foi desperdiçado? Porque poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e distribuído aos pobres, e a criticaram duramente. Okay. Próxima pessoa, versículo 6. Jesus diz: deixem-na em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa obra em mim, uma grande obra. E o 7. Pois os pobres sempre estarão com vocês, e a eles vocês poderão fazer o bem sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre me terão. Ela fez o que pôde. Ela veio de antemão para ungir o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Certo. Vamos aos versículos 6 a 9 de Marcos 14. Que coisa nova descobrimos à medida que adicionamos essa camada de texto agora. Nós temos algo a acrescentar à caixa, o vaso de alabastro com unguento. É nardo, entendido? Sabemos que é valioso. Como você sabe disso? 300 denários. A novidade, especialmente neste capítulo, é que fala sobre os 300 denários. Agora, como sabemos que isso é valioso? O salário diário era 1 centavo. 1, certo? Como sabemos disso? Que história nos dá uma indicação disso?
Havia uma parábola onde a do trabalhador da 1ª hora, onde Jesus, ao longo de todo o dia, ou melhor, o dono da vinha, durante todo o dia, sai e recruta pessoas. E não importa a que horas ele os encontre, ele diz: venham e eu darei a vocês 1 denário, certo? Então ficamos sabendo que 1 denário correspondia ao salário de um dia, não é mesmo? E, portanto, 300 denários é quase o equivalente ao salário de um ano, ou 300 moedas de prata, não é mesmo? Assim, esta mulher dedicou 1 ano inteiro de seu salário para o serviço de Jesus. É algo a se pensar, não? Ainda não vamos entrar na aplicação. Estamos apenas observando, então só queremos coletar as informações. Há algo novo, mais alguma coisa nova que vocês descobriram nesta passagem? Ou a maior parte, o resto, é apenas repetição? Algo mais? O versículo onde Jesus diz que ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Há mais sobre isso. Muito bom. Então ela fez o que podia, certo? Isso é uma lição para nós. O que significa dizer, eu fiz o melhor que? Eu posso para o Senhor? Significa dar seu salário de 1 ano para Ele? O equivalente. Foi o que ela fez. Tenho que me segurar para não aplicar agora. Vamos esperar e coletar as informações. A principal adição a esta passagem aqui é que ela gastou mais de 300 denários para comprar o vaso de alabastro, ok? Essa é uma nova informação. Agora vamos para Lucas 7:36 a 50. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Quem tiver o microfone, leia. Sim, obrigado. Então um fariseu o convidou para comer, e ele foi à casa e se sentou. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, trouxe um frasco de óleo perfumado. E versículo 38. E chorando ficou aos pés dele por trás, lavou-os com lágrimas, enxugou-os com seus cabelos, beijou-lhe os pés, os pés dele, e os ungiu com unguento. 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu aquilo, disse para si mesmo: este homem, se fosse profeta, saberia quem é e que tipo de mulher é esta que o está a tocar, pois é uma pecadora. Jesus respondeu: Simão, preciso te dizer algo. Ele disse: Mestre, diga. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 50 denários. E como não tinham com que pagar, perdoou-lhes generosamente a ambos. Diz-me então, qual deles o amará mais na tua opinião? Simão respondeu e disse: suponho que aquele a quem ele mais perdoa, mais o amará. E Jesus lhe disse: julgaste bem com toda a retidão. E verso 44. E virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água, mas ela lavou e enxugou os meus pés. E verso 45. Diz assim: não me deste um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não cessou de me beijar os pés. E o verso 46. Sigamos até o 50. Não ungiste minha cabeça, mas esta mulher ungiu meus pés com óleo perfumado. Por isso eu te digo, os seus numerosos pecados estão perdoados porque ela amou intensamente. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
ou mesmo ama pouco. Ele disse-lhe: teus pecados estão perdoados. E os que com ele estavam à mesa diziam entre si: quem é este que até perdoa pecados? Ele disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém. Há muito o que processar. Adoro o livro de Lucas. Ele sempre preenche as lacunas e nos dá muito mais informações. Então, o que é que aprendemos de novo nesta história agora? O Simão não é apenas um leproso, mas também era um fariseu. Ele convidou todos à sua casa para comer. Que mais sabemos? Portanto, a mulher é chamada de pecadora, certo? Ora, muitos estudiosos da Bíblia indica que isto é uma implicação de que ela era, possivelmente, uma prostituta. Muitas escrituras mostram isso. Você não acha? E esta é possivelmente a mesma mulher que é retirada em João, capítulo 8, e jogada aos pés de Jesus como a apanhada em adultério. Essa mulher é usada como bode expiatório para prender Jesus, Maria Madalena. E na casa do fariseu, a pessoa, o homem com quem ela foi apanhada, é Simão, o fariseu. Isso é bem possível, o que está implícito, e logo mostrarei mais provas, ok? Então, ela é chamada de pecadora. Mais alguma coisa, sim? Gostaria de dizer que em Mateus, ele repreendeu os discípulos por pensamentos ruins. Agora, ele repreende Simão. Assim, nesta história, Jesus admoesta Simão, o fariseu, e não, verdadeiramente, se dirige aos discípulos aqui. No entanto, a forma como ele admoesta Simão é bastante distinta. Como ele repreende Simão. Mais alguma coisa diferente? Ele aponta o que Simão não fez. Ele aponta o que Simão não fez. Mas o que mais é diferente na forma como Jesus lida com isso? Pode não ser tão óbvio imediatamente, mas vamos dar uma olhada em outro comentário sobre isso. É o que Jesus diz: quanto maior a dívida, maior a gratidão, maior o perdão. Vamos abordar isso já com a parábola, mas só quero. Antes de seguirmos, queria terminar. O que difere em como Jesus trata Simão, o fariseu? Ele o afirmou. Ele o afirmou? Ele disse: julgou bem. Julgaste bem, certo? E no verso 40, ele diz: Jesus respondeu-lhe. Nas passagens anteriores, Jesus repreende os discípulos em voz alta. Mas aqui, Jesus disse-lhe, o que implica que Jesus o chamou à parte. Ele não disse isso a todos. Isso foi só entre Simão e Jesus, e eles conversavam. Jesus fez isso com um propósito. Ele não queria envergonhar Simão, o fariseu. Jesus foi extremamente cuidadoso e muito consciente para proteger a reputação de Simão. Você concorda? E, infelizmente, na Igreja Adventista, tornamos as coisas públicas demais. Sabe, e esta é uma área bastante delicada, porque Jesus está indiretamente repreendendo Simão por ter esquecido o que ele fez a Maria Madalena. Ele está lidando com abuso, na verdade. Há uma lição para nós em como Jesus tratou Simão, o fariseu, comparado a como ele lidou com a questão dos discípulos. Pois era um assunto delicado, como veremos. Então Jesus conta a Simão uma parábola que não está em nenhum outro evangelho. Que parábola é essa? É uma parábola de 2 devedores, certo? E um devia 500 denários e o outro 50. Ambos perdoados. Jesus pergunta:
Quem o amaria mais? Quem amaria mais a pessoa que sabe perdoou a dívida? E a resposta foi? A quem mais foi perdoado? O que Jesus insinua? Você preferiria ser uma prostituta ou um leproso? Nenhum. Mas se você tivesse que escolher qual das consequências, qual deles você preferiria ser? Você preferiria assumir o papel da prostituta ou o papel do leproso? Eu preferiria ser a prostituta, pois ela pode viver, ter pecados perdoados, mudar de vida. Já o leproso não pode, ele está morrendo sem a intervenção divina. Nesse caso, o que Jesus estava tentando insinuar para Simão é que eu te curei da tua lepra. E você deveria ter sido mais grato. Você é os 500 denários. Você é aquele que tinha uma dívida de 500 denários que foi apagada e deveria ter demonstrado muito mais gratidão. Mas a pessoa com 50 de dívida é quem demonstrou muito mais gratidão e reconhecimento do que você. Não é verdade? E então ele prossegue a partir daí para repreendê-lo, dizendo: quando entrei na casa, o costume seria que você lavasse meus pés, certo? E me beijasse. Na Ásia não é costume, mas em algumas culturas, sim. E assim, sem dúvida, na cultura judaica daquela época, eles se cumprimentavam com um beijo. E Simão, por sua vez, não havia feito isso. Simão não havia recebido Jesus em seu lar, não se assegurara de que os pés de Jesus fossem lavados, e agora ele estava condenando a mulher por lavar e beijar os pés de Jesus. Não é verdade? E Jesus está dizendo: você não compreende plenamente a grande dívida que foi saldada em seu favor, não é mesmo? Muitas vezes, em nossas vidas, e este é o problema com nossa vida devocional, quando não conseguimos ver Jesus e a imensa dívida que ele saldou por nós, não é mesmo? Muitas vezes, apressamo-nos em nossa vida devocional sem sentir convicção, sem o Espírito Santo tocar seu coração sobre a dívida que foi paga. Muitas vezes, deveríamos apenas parar e deixar o Espírito Santo nos lembrar da grande dívida que foi quitada. E cada um de nós conhece as dívidas em nossas vidas. Mas nos faria bem sentar-nos frequentemente aos pés de Jesus e expressar nossos louvores. Ontem eu mencionei, sabe, durante o tempo de oração, para vocês escreverem as 10 ou 20 maiores, as mais importantes respostas às orações em suas vidas, ou os louvores que deveriam ser dedicados a Deus, às grandes e memoráveis ocasiões da sua vida. Anotem isso como... Sabe, algo como... registrado em um diário ou guardado para consulta constante, para que você entenda a dívida. Entenda a dívida. Lembre-se que você é a pessoa dos 500 denários, certo? Somos nós, e isso nos manterá humildes. Isso nos guardará, impedindo que o orgulho domine nossos corações. Mas Simão estava cheio de orgulho como um fariseu e não entendia a dívida que havia sido paga. E então Jesus está apontando isso. Algo mais que vemos aqui? Sim. Usar o microfone? Por que então ela está lavando os pés dele em vez de sua cabeça aqui? Isso, sim. Então não é. Ela não está lavando. Não é uma coisa ou outra, é as duas. Ao aprofundarmos, percebemos que ela ungiu a cabeça e depois lavou os pés. Ela fez os dois. Ela estava ungindo a cabeça como rei e lavando os pés como serva, simbolizando isso. Ok, então. Mais alguma coisa? Mais acréscimos à história? Lágrimas, ela.
Onde está isso? Ah, sim, isso. Lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Mais detalhes aqui, sim? Eu ia apenas mencionar que ela utilizou seu cabelo, o que era culturalmente inaceitável para uma mulher da época deixá-lo solto e exposto em público. E ainda assim, ela estava tão focada em Jesus que não estava prestando atenção às normas culturais e pensando em si mesma. Ela estava focada apenas em Jesus. Certo, ok. Mais alguma coisa? Mais algo a destacar aqui. Ele diz que seus pecados estão perdoados. Sim, muito bem, exato. E então, no final disto, Jesus diz à mulher: os teus pecados estão perdoados. Vamos dar uma olhada na tabela. Jesus conta a parábola do credor e dos dois devedores, como repreensão a Simão. Sabemos que Simão era o fariseu que duvidou. Como fariseu, ele duvidou que Jesus fosse um profeta. Isso nos escapou. Exato. Enquanto Simão testemunha isto a acontecer no seu coração, ele diz para si mesmo: se Jesus soubesse o que ela fez, em vez de se Jesus soubesse o que nós fizemos, incluindo-se a si mesmo. Ele está apenas colocando a mulher em seu lugar, e ele está duvidando que Jesus seja de fato um profeta, não é verdade? Isso porque ele não a repele, porque ele deixou a mulher tocar-lhe. Mas Jesus o identifica como o devedor maior e Simão levou esta mulher ao pecado. Vou mostrar uma passagem. Então, não só estamos a sobrepor a Bíblia, mas também o espírito de profecia aqui. Sim. Antes você mencionou Jesus chamando Simão de lado, não Simão Pedro, mas Simão. Como reconciliamos isso com os versículos 48, 49 e 50 de Lucas 7? Os últimos 3 versículos. Posso ler se quiser. Ele disse-lhe: os teus pecados estão perdoados. Isso foi após Jesus falar com Simão. Os que comiam com ele questionaram: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Sim, pode ter abordado tudo, mas vou adicionar o espírito de profecia. Voltemos a isso. Guarde essa ideia. A mulher, sabemos que ela é uma pecadora na cidade que está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus, algo que faz frequentemente, e os lavou com lágrimas e unguento, amando-o muito. Isso é algo adicional que também é acrescentado aqui. Qual versículo é esse? Lucas 47. Lucas 7:47? Sim, é isso mesmo. Amou muito. Muito. Ela amou muito a Jesus. E isso é bem significativo, não é? Vamos investigar o que a Bíblia realmente quer dizer com amar a Jesus muito e veremos isso. E no final, Jesus lhe diz: os teus pecados estão perdoados. Vou só adicionar o espírito de profecia aqui. Simão de Betânia, um dos poucos fariseus a seguir Cristo, era tido como discípulo de Jesus. Ele reconhecia Jesus como mestre e esperava que fosse o Messias, mas não o aceitava como Salvador. Neste ponto, Simão queria reconhecer e honrar Jesus, pois ele o curara da lepra, mas não o aceitara como Salvador espiritual. Seu caráter não foi transformado, seus princípios permaneceram inalterados. Simão havia induzido ao pecado a mulher que ele agora desprezava. Essa frase nos ajuda a conectar que, possivelmente, Simão era o homem flagrado em adultério com a mulher em João, capítulo 8. Mas a mulher é que é arrastada aos pés de Jesus e eles a usam como isca. Para conseguir, você sabe, perguntar se eles deveriam apedrejá-la. Mas é bem possível que Simão tenha levado esta mulher a cometer. É aquele que foi pego em adultério com Maria Madalena. E diz aqui,
ele a prejudicou profundamente. Simão está na festa. Ele não é apenas um fariseu. Isso vai além de só acusá-la e desprezá-la. Este é o abusador. E vejam como Jesus o trata. É interessante. Uma lição, não é? Muitas vezes, quando figuras públicas cometem falhas morais, queremos arrastá-las pela lama e divulgar para que o mundo inteiro saiba. É como escolhemos fazer na igreja, mas Jesus não lida assim. Jesus não o expõe abertamente. Ellen White especifica se ele falou com ele em particular? Não especifica. Não, mas ele. Você não vê na passagem da Bíblia que essa frase, certo? Ellen White, até. É muito indireta com isso também. Ela nem menciona qual é esse pecado, certo? Mas dá a entender. Os estudiosos levaram isso um pouco mais longe para dizer que é bem possível que ela seja. Ela e ele são os personagens em João capítulo 8, certo? E você pode sentir a implicação, mas nem Ellen White tem permissão. Ou melhor, o Espírito Santo não chega a expor totalmente esse pecado. E devemos zelar pela reputação daqueles com falhas morais ao lidar com isso. Não devemos arrastar pela lama e expor e transformar isso num espetáculo público. Vejam como Jesus e o Espírito Santo lidam com isso na escrita. Há uma lição importante para nós, creio eu. Ela muito amou. Quero aprofundar um pouco mais. E aqui entramos na interpretação-aplicação. O que significa ela muito amar? Primeiro, priorizou estar aos pés de Jesus. Maria Madalena, mais que ninguém, está sempre aos pés de Jesus. Amar muito a Jesus significa estar a seus pés. Não é sacrifício ou fazer muito trabalho, é sentar aos pés de Jesus para se apaixonar por ele. E ela amava sentar-se aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Ela absorvia todas as palavras de Jesus. Se quisermos nos apaixonar por Jesus, precisamos ser aqueles que querem sentar-se aos pés de Jesus o tempo todo. E se estivermos inquietos, devemos orar para que Deus nos ensine a aquietar e amar estar aos pés de Jesus. Sim. Você está se referindo à história em que Marta diz, diga a ela para me ajudar na cozinha. Não só isso. Sabe? E ela diz que escolheu a pessoa certa. Isso mesmo, sim. Sim. Então, ela está sentada aos pés de Jesus quando Marta está reclamando e também aos pés de Jesus na cruz. E depois, quando ela vê Jesus, acredito que é por isso que Maria tem o privilégio de vê-lo primeiro. O primeiro ser humano a ver Jesus ressuscitado é Maria, porque ela sempre escolheu sentar-se aos pés de Jesus. É abençoada e recebe esse privilégio. Segundo, serviço a Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus nos leva a servi-lo. E como ela o serve? Como serva, lavando seus pés e ungindo-o. E ela sacrifica o vaso de alabastro, o que é um grande. E o próximo ponto. Com grande sacrifício, ela comprou um vaso de alabastro com unguento de nardo caríssimo para ungir seu corpo. Sim, você está certa. Estamos entrando na interpretação aqui. Mas quero usar o espírito de profecia para mostrar que, até agora, só conectamos textos bíblicos. Quero mostrar como usar o espírito de profecia em nossos sermões, no ensino, para complementar a Bíblia e nos dar maior discernimento, com grande sacrifício pessoal. Primeiro, precisamos, deixe-me ler. Maria ouviu as críticas. Seu coração tremeu dentro dela. Ela temia que sua irmã a repreendesse por causa da extravagância. O mestre também poderia considerá-la imprudente. Sem desculpas, ela estava prestes a se afastar quando a voz de seu senhor soou: deixem-na. Por que a incomodais? 2 palavras descrevem as ações de Maria Madalena. 1. Um grande sacrifício pessoal. Número 2, extravagância. Quando nós fomos extravagantes para com o Senhor? Na Igreja Adventista, frequentemente somos mesquinhos com o Senhor.
Somos mesquinhos com o Senhor, especialmente na Ásia. Aqui é mais extravagante pelas igrejas que tem. Mas na Ásia, quando tentamos fazer algo para o Senhor, o conselho da igreja se orgulha de ser o mais mesquinho possível para com o Senhor. Mas olhe para isso. Maria Madalena, em seu amor e devoção ao Senhor, e porque amou grandemente, demonstrou um imenso sacrifício pessoal e uma verdadeira extravagância para com ele, não é mesmo? Quantas vezes, ao fazer coisas para o Senhor, somos extravagantes com ele? Há um tempo e um lugar para a extravagância, para honrar a Deus. Não se trata apenas de fazer o mais barato possível de fazer. E não estou dizendo que tenhamos que seguir completamente o modo como algumas pessoas ou como alguns no mundo o fazem. Mas às vezes, creio que somos culpados de ser o mais mesquinho possível para com o Senhor. E falamos sobre. Nós justificamos como sendo prudência ou dizemos que, como sabem, o Senhor gostaria que poupássemos. Mas vamos considerar desta maneira. O que você gastaria em sua casa, por que gastaria menos para o tabernáculo de Deus, para o templo de Deus, para a sua igreja? Como você decora sua casa com extravagância, por que seria menos que isso? Então, a extravagância não é ir além do que você faz por sua casa. Mas muitas vezes eu vejo em nossa igreja que fazemos menos, muito menos, do que faríamos por nós mesmos em nossa casa para deixá-la bonita. E tentamos fazer da forma mais barata possível. O que ela foi elogiada aqui é por ter a mentalidade correta para a obra e casa de Deus. E como trataria Jesus. Foi extravagância. Então, 3 coisas sobre amar abundantemente. Ela dedicava e priorizava seu tempo aos pés de Jesus. Ela serviu a Jesus e, com grande sacrifício pessoal e extravagância, comprou presentes para Jesus. Sim. Eu estava pensando sobre essa palavra extravagância. Talvez para outras pessoas possa parecer extravagância, mas para ela era dar o melhor que ela tinha. Um microfone, por favor. Pode falar. Você poderia repetir? Sim, sobre a extravagância. Sabe, de uma forma cultural comum, podemos dizer, as pessoas poderiam pensar assim, mas para ela era dar o que há de melhor porque, no seu entendimento, ele era o rei. Era seu salvador. Ela deu o seu melhor, que era, podemos dizer, uma espécie de poupança para ela. Sim. Ela deu aquilo, mas para as pessoas que estavam pensando ao redor, esse era o problema. Quando damos, temos que dar o nosso melhor, o que temos. Exato. Não importa o que os outros pensam, é o que você dá. Mas Jesus diz que importa onde o coração está. Pode-se dar por extravagância para se mostrar. Ou você pode dar o seu coração porque quer dar ao Senhor. Exato. Isso muda tudo. Não pelo que disseram, mas está no coração. Sim, muito boa observação e lição. Não devemos nos comparar aos outros. Mas a questão é, ela deu o que tinha. Tudo o que tinha. Mas para Simão, o fariseu, dar tudo o que tinha seria bem mais que 300 denários, certo? E então a questão é a seguinte, às vezes para aqueles que são ricos, a gente meio que se vangloria. Não estou dizendo que sou rico, mas sabe, os ricos se vangloriam por dar um pouco mais que os pobres. Mas, sabe, eu sempre digo, eu oriento rapazes que supervisionam alguns centros de influência ou os empreendimentos que estamos a gerir. Eles aspiram que o negócio prospere e os torne ricos. E eu digo, cuidado com isso. Porque é muito mais difícil. É mais fácil dar 300 pence do que dar 3 milhões de pence. E quanto mais rico, mais você dá. Deus não exige menos do homem rico, não é mesmo? Mas muitos ricos na igreja de hoje, eles se satisfazem. Dão tapinhas nas costas porque dão um pouco mais do que todos os outros na igreja. Mas o que Deus pede deles é o mesmo que ele pede de Maria Madalena. Eles deveriam estar a dar muito mais do que eles dão. E a obra avançaria mais rápido se os ricos dessem a proporção certa do que deveriam. Então, para um rico, o salário de um ano é uns 3 milhões, enquanto ela dá 300, certo? Ou 3 mil, ou 300 mil, seja lá o que for.
Ela nem pensou nisso, quer dizer, ela o amava. Sim, ela nem pensou. Ela não pensou nem precisou pensar nisso. Sim, e por quê? Porque ela estava aos pés de Jesus. Por que nos custa sacrificar? Porque não passamos tempo suficiente aos pés de Jesus para a convicção. E quando essa convicção surge, ela deve nos levar à reflexão das 500 moedas que nos foram perdoadas. E então, 300 moedas de repente já não parecem ser tanto assim. Isso veio através do poder da convicção, não é mesmo? Assim, quando lutamos para fazer a obra do Senhor, para dar para a obra de Deus, para nos sacrificarmos tanto quanto Deus nos chama e convence, é porque não passamos tempo aos pés de Jesus. Não se pode forçar isso, tem de vir do amor. Certo, vamos em frente. João 12, versículos 1 a 9. Podemos? Obrigado. Então Jesus, 6 dias antes da Páscoa, veio a Betânia, onde Lázaro, que estivera morto, havia sido ressuscitado. Lá fizeram um jantar, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Maria, então, ungiu os pés de Jesus com um caríssimo óleo de nardo, enxugando-os com seus cabelos. A casa encheu-se da fragrância. Versículo 4. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o haveria de trair, disse: Por que este óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Versículo 6. Isso ele disse, não por se importar com os pobres, mas porque era um ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se punha. Versículo 7. Acho que podemos chegar a este ponto. Com o microfone? Sim, verso 7. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela guardou para o meu sepultamento. Versículo 8. Os pobres sempre os tereis, mas a mim não sempre. Versículo 9. Muitos dos judeus souberam que ele estava ali e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele também havia ressuscitado dos mortos. O que há de novo aqui? 2 novos personagens. 2, sim. Lázaro estava lá. 3. 3 personagens. Lázaro, Marta e... Judas. Judas é o principal, certo? Isso foi adicionado aqui. Dizem que o nome dela é Maria. Ah, sim. E eles finalmente nomearam, João nomeia a mulher e essa é Maria Madalena. Certo. Então, o que mais achamos? Quais são as novidades que encontramos? Vamos aos versículos. Comecemos com... Versículo 1. Isso nos ajuda a situar o tempo, certo? Isso é logo após a ressurreição de Lázaro. E antes da Páscoa, isso mesmo. É 6 dias antes da crucificação. Ok, versículo 2. O que aprendemos no versículo 2? Marta servia. Marta servia. Isso é muito interessante. Estudiosos afirmam que, para ela servir ali, deveriam ser parentes. Porque senão, por que Marta estaria cuidando das coisas na casa? Esta é a casa de Simão Iscariotes. Não é a casa de Marta, certo? Marta é quem organiza a refeição, o serviço e tudo. Portanto, é bastante provável que fossem parentes e que Simão fosse o tio de Maria. Isso apimenta a história, não é? Então Marta está servindo. O que mais nós aprendemos agora? Lázaro está sentado ao lado de Jesus, junto à mesa. Agora vamos ao versículo 3. O que mais aprendemos? Foi lá que aprendemos sobre Maria. Derramando. Acho que é a mesma coisa, não é? Versículo 4.
O que aprendemos no versículo 4? A fragrância se espalha por toda parte, a casa inteira. Então Maria não pode esconder o que está fazendo. Ela tenta fazer isso de forma bem discreta, mas acaba preenchendo o cômodo inteiro, não é? Versículo 4. Qual a novidade que aprendemos no versículo 4? Judas Iscariotes é filho de Simão. Judas Iscariotes é filho de Simão. Judas é filho de Simão. Eu nunca vi isso em todos esses anos. Nunca vi isso. Sim, então Simão Iscariotes é o pai de Judas Iscariotes. E devido à sua ingratidão, essa característica foi transmitida ao seu filho. E o filho dele foi um passo além. Mas começou com o exemplo do pai. E devido à sua ingratidão, Judas, ele próprio. Dentre todas as pessoas que mais deveriam ser gratas por este acontecimento e por Jesus, quem deveria ser seria Simão e logo em seguida Judas. Judas, de todos os discípulos, deveria ter sido o mais grato pelo que Jesus havia feito. Jesus tinha salvado o pai dele de doença terminal da morte. Mas em vez disso, ele acaba traindo Jesus, em gratidão. Como ele tinha que ser. Afastado de toda a sua família, inclusive Judas. Ele devia gritar, impuro, impuro. Ele era um pária. Isso. Pária, como se diz. P-A-R-I-A, sabe? Pária. O fato de ser declarado puro pelas autoridades significava sua reunião com o filho. Isso mesmo. Isso é. As implicações são espantosas. Exato. Sim. Então, sabe, há tantas direções atingindo isso. Simão possivelmente sendo o tio de Maria, o que ele fez com Maria. Judas talvez testemunhando parte disso. E sua ingratidão pelo que aconteceu. Aquilo que fazemos, os pecados dos pais se estenderão até a terceira e a quarta geração. E muito sabe, é bem provável que no que Judas fez, há influência. Com o pai dele. Isso me faz questionar se Judas apreciou a cura do pai, pois assim ele herdaria mais cedo. Não só isso. Se ele sabia o que o pai fez com a prima, então ele provavelmente não tinha respeito nenhum pelo pai. Sim, eles eram parentes. Eles também deveriam ter sido. Eles também deveriam ter sido gratos, porque se são parentes, então ressuscitaram o primo deles dentre os mortos. Jesus foi extremamente bom e generoso para com essa família. E para essa mesma família depois virar as costas e fazer... Tudo isso por Jesus? Nossa! Sim, mas veja, analisar isso cuidadosamente. Verso a verso. Traz uma riqueza enorme ao estudo da Bíblia, certo? Se você ler apenas um lado, não descobrirá essa bela história, ou a profundidade da narrativa aqui. Isso nos proporcionará muito mais riqueza. Então sabemos que Judas é filho de Simão. O que mais? Há algo mais que descobrimos aqui? Que Judas o trairia. Que Judas saiu para traí-lo depois, sim. Diz no versículo 4, aquele. E que o trairia, sim, exato. É, tipo música de suspense, dum dum dum. É esse Judas. Certo, sim? Ok, mais alguma coisa? O que mais aprendemos sobre Judas? Judas era ladrão. Ele guardava a bolsa. Ele era o tesoureiro e guardava a bolsa do dinheiro e a sua intenção. Criticando, você sabe a atitude dela. Maria, era que ele queria o dinheiro para si mesmo. Ele queria o dinheiro na bolsa e queria o dinheiro para si. E ele ficou muito irritado quando Jesus o expôs publicamente. Jesus não cita Judas, mas repreende todos os discípulos, certo? Nos versos iniciais, ele não diz Judas. Eu sei para que quer isto. Ah, pare. Deixa em paz. Ele repreende todos os discípulos, porque no momento em que Jesus intervém,
Judas já tinha espalhado a história para todos os outros. Então, todos os discípulos reclamavam com ele. Mas João nos diz, o instigador foi Judas. Judas é aquele que começa a disseminar os boatos, não é mesmo? Judas não ligava para os pobres. Judas não ligava para os pobres. Exato. Ok, encontramos novas informações. Este é Simão, pai de Judas. E temos Judas, filho de Simão Iscariotes, o tesoureiro, ladrão e traidor de Jesus. A única coisa que não está lá é que a mulher agora se chama Maria. Nós sabemos. Isso mesmo. Desculpe, obrigado. Fiquei sem espaço. Por isso, provavelmente não coloquei lá. Mas, para terminar, deixem-me acrescentar mais um pouco do espírito de profecia para vocês. O ato de Maria contrastava totalmente com o que Judas estava prestes a fazer. Ellen White vai nos dar um pouco mais de informações sobre Maria. As palavras de indignação, para que propósito este desperdício, colocaram diante de Cristo o maior sacrifício já feito, o dom de si como propiciação por um mundo perdido. O Senhor seria tão generoso com a humanidade que não se poderia dizer que ele poderia fazer mais. No dom de Jesus, Deus entregou todo o céu. De um ponto de vista humano, tal sacrifício foi um desperdício. Para a razão humana, a salvação é um desperdício de misericórdias e recursos. Enquanto Maria faz isso, Jesus está refletindo. Ela está dando tudo o que tem. O coração dela está tão perto do meu porque eu dei tudo o que tinha. E Jesus está refletindo sobre isso. Qual o propósito do sacrifício de Maria e o que a motivou? Ela pensou nisso de repente? Ellen White nos dá essa compreensão. Ela fez para o seu sepultamento. Sim, fez. Mas ela nos dá mais. Maria ignorava o sentido do seu ato de amor. Ela não pôde responder aos acusadores que perguntavam: por que fizeste isso? Nem explicar sua escolha para ungir Jesus naquele momento. O Espírito Santo havia planejado tudo para ela e ela seguiu os seus impulsos. É muito importante para nós. Quando estamos em sintonia com Deus, nem sempre entendemos o que fazemos, mas agimos porque o Espírito Santo nos guia pela convicção. A inspiração não se rebaixa a dar razões. Uma presença invisível, ela fala à mente e à alma e move o coração para a ação. É a sua própria justificativa. Tudo bem. Isso me encoraja, porque às vezes eu fico tipo, sabe? Ultimamente o Senhor me conduz a missões e coisas surpreendentes. Às vezes eu me questiono, mas ao refletir, sei que o Espírito Santo está me guiando. E essa é toda a razão que eu preciso. Não preciso de justificativa de mais ninguém, a não ser que Deus me guiou. E é isso que todos nós devemos buscar. Então Maria não consegue se justificar, mas felizmente Jesus intervém para defendê-la. Agora, isso é ainda mais poderoso. Olhem para isto. Maria, em sua devoção, derramou seu amor sobre o Salvador, ungindo-o para o sepultamento. E ao descer à escuridão de sua grande provação, levou consigo a memória daquele feito, um penhor do amor que seria seu para sempre, vindo de seus remidos. O Espírito Santo impulsionou Maria a aplicar o óleo de nardo, a fim de que, quando Jesus estivesse na cruz, ele lembrasse. Foi por causa do que Maria fez, que ajudou Jesus a cruzar a linha, ir até o fim. E o Espírito Santo sabia que Jesus precisava. Ele planejou tudo para que ela fosse a pessoa a fazer isso por ele. E na cruz, quase consigo imaginá-lo sentindo. Do perfume. Isso fica na memória. Ela está sentindo aquele perfume. Ele o está sentindo enquanto está na cruz. Ele cheira o perfume no jardim do Getsemane. O Espírito Santo planejou tudo. Amém? Isso me faz pensar se ele levou o cheiro do nardo de Maria até o céu. Muito possivelmente. Opa, sim. Então vamos encerrar aqui. E este é o fim do nosso estudo. Mas espero que
Sabe, espero que possam ver a importância de sobrepor as camadas da Bíblia e, em meio a isso, adicionar o espírito de profecia para nos dar uma compreensão ainda mais profunda. Então, a aplicação. Qual é a aplicação que podemos tirar daqui? Quais são as lições? Quais são as lições pessoais? Alguém gostaria de compartilhar alguma convicção ou aplicação que Deus falou com você? Talvez possamos passar o microfone. Certo. Sim. Eu me preocupo em ser mais como Simão do que como Maria no lado emocional. Seria bom ser mais conectado. Preciso sentar aos pés de Jesus. Seguir impulsos do Espírito Santo. Seguir impulsos do Espírito Santo. Siga os impulsos do Espírito Santo. Não duvide. Se Deus nos convence, agimos. Apenas faça. Mesmo sem entender o porquê. Exato. Deus raramente explica. Ele só diz, entre no Mar Vermelho. Bem, sei que por experiência própria e de outros no ministério, muitas vezes fazemos algo e só depois percebemos. O impacto foi grande e eu nem imaginava que aconteceria. Deus nos chama a dar tudo. Deus nos chama para dar tudo. Esse é o chamado discipulado. Deus nos chama. Dar tudo, não importa. Com grande sacrifício pessoal e extravagância, certo? Ao darmos tudo, não pensemos, ok, vamos fazer do jeito mais barato. E sabe, quando eu der tudo, vou dividir e dar aos pouquinhos. Quando Deus nos pede para dar tudo e nosso coração está transbordando de amor por Ele, não contamos. Não somos calculistas com Deus. Quando Ele diz tudo, é tudo. Ok, sim. Podemos passar o microfone? Alguma aplicação, lição que aprenderam? Podemos passar para este lado também. Eu gosto. Ali em Marcos 14:9. Jesus disse: Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso que ela fez também será contado em sua memória. Sua característica marcante pela qual ela é lembrada foi transformada ali com o Senhor, como conversávamos na outra noite. Criando aquelas coisas novas, aqueles novos caminhos. Mais alguém? Sim. Sim. Sabe, sobre Maria, as pessoas estavam a observá-la. Ela poderia ter se sentido. Ela estava intimidada, mas Jesus a fortaleceu para o que fazia. E muitas vezes podemos nos sentir intimidados. Por isso precisamos clamar a Ele para nos fortalecermos, porque perceba, nossa vida se torna cada vez mais distinta do que nos cerca em ocasiões em que estamos no nosso trabalho, na nossa escola ou onde não há outros cristãos. Sim. Onde as influências são por vezes mais fortes. Temos de garantir que Jesus nos fortaleça para fazer o que é preciso, pois podemos ser intimidados. É natural. Amém. Mais alguém? Mais alguém quer partilhar? Eu gostaria de partilhar a partir do lado de quem recebe. Então, é assim. Foi muito tocante para mim que o Espírito Santo organizou tudo isso porque ele sabia que Jesus precisaria. E isso me dá a esperança de que nos momentos em que mais preciso, Deus está constantemente a orquestrar todas as coisas para suprir as minhas necessidades. E talvez nem perceba até que tenha passado e pense, aquilo. Mas é muito precioso saber que o Espírito Santo se importou, todos eles. Tipo, Deus se importou o suficiente dizendo, precisamos ajudar Jesus nisso e sabemos que Maria é a pessoa certa. Amém, amém. Alguém quebrantada, que havia caído em pecado, que experimentara a possessão demoníaca, num vai-vem entre Satanás e Jesus por 7 vezes. De forma alguma, ela era a candidata perfeita aos olhos do mundo, mas era a candidata perfeita aos olhos do céu. Sim. Alguma outra coisa? Mais alguém? Sim. Eu só acho maravilhoso que este seja um enorme convite para nos dedicarmos, por assim dizer, ao amor e à gratidão. Sabe, são boas emoções. Sim. E a permissão de nos entregar a isso para com o nosso Salvador.
passar tempo pensando no que ele fez e deixar nossos corações transbordarem de amor e gratidão que se manifestam em servi-lo. Amém. E hoje podemos servir diretamente a Cristo. Sabe, nos pobres e sofredores, ou a Ele em sua presença, adorando-o, dedicando esse tempo. Acho que essa é a coisa mais elevada para a qual fomos criados. Simplesmente louvá-lo, adorá-lo e nos colocar no altar por amor ao seu nome. Amém. Então, creio que nós. Desculpe-me por me alongar, mas costumamos analisar isso de forma analítica, quase científica e até social, procurando descobrir como podemos fazer melhor em vez de simplesmente aceitar. Isto é uma permissão e um convite para expressarmos afeto por Jesus. Não porque isso vai nos trazer algo, mas por causa do que ele fez. Sim. E tirar um tempo só para fazer isso. Transforma nosso coração. Em O Desejado de Todas as Nações, página 825, diz que o céu se espanta com a falta de apreço da humanidade. Demonstram tão pouco amor a Deus. Amém. Assim podemos apreciar o amor de Jesus. Todos querem ser amados. Certo? Morrer no mar de amor, afogar-se no mar de amor. Amém. E você sabe, esse amor se estende e alcança até mesmo a Simão Iscariotes. Pelo menos essa é a minha opinião. Para mim, de fato, essa é uma lição de extrema importância. A forma como Jesus tratou Simão Iscariotes não é a forma como tratamos abusadores como ele hoje na igreja. E todos nós precisamos refletir sobre isso porque corremos o perigo de nos tornarmos como Simão quando ele critica Maria e se esquece do tipo de pessoa que ele era. Contudo, mesmo naquele instante, Jesus o tratou com grande sutileza, com notável empatia e assim preservou a sua reputação, não é verdade? Jesus podia ter sido aberto e dito, sei o que você fez e foi isso, vou expor tudo que ele fez, como ele é, que todos fiquem longe dele. Mas Jesus não fez isso, certo? E ele pode ter continuado a ser líder da igreja depois disso, à medida que prosseguia. Não digo que em todos os casos seja assim, mas observem a maneira amorosa com que Jesus tratou Simão Iscariotes. E isso, para mim, é uma lição muito importante também. Então, Ellen White não diz também que Simão se converteu a partir dessa experiência? Sim, ela diz. Mas o filho dele é quem traiu Jesus. E uma das coisas que concluo disso é que ambos tiveram uma escolha. E Simão fez uma boa escolha, e Judas não. Isso. Mas os pecados afetaram o filho. Mas eles eram da mesma linhagem, e um foi salvo e o outro não. Isso mesmo, sim. Mais alguma lição para partilhar antes de encerrar? Gostaram da história? Aprenderam algo novo? Sim, louvado seja Deus. Bem, espero que isso os inspire a harmonizar os evangelhos. Não é a única história. Há tantas histórias dos evangelhos que, ao combiná-las, todas as passagens, você descobrirá algo lindo. E mais, outra coisa que gostaria de mencionar. Na grande maioria das vezes, Jesus apresenta uma parábola, e o relato subsequente é a lição prática dessa parábola, certo? Há algumas histórias que você precisa agrupar para obter o entendimento completo. Por exemplo, a quantidade de parábolas que ele narra na parábola do semeador, depois no trigo e o joio e outras. Elas precisam estar interligadas. E você tem que ver as conexões entre todas elas. Brevemente, na parábola do semeador, você tem 4 solos. No final, apenas 2 solos sobrevivem e a próxima história fala sobre o trigo e o joio. Então isso nos mostra de onde o joio realmente vem. Qual é o terreno que realmente sobrevive da parábola dos 4 solos? Temos o solo bom, qual é o outro?
rochoso. Não. Não rochoso. Onde é isso? Oi. Aquele do joio? Não, são 4 solos, certo? O duro, o da beira do caminho, o rochoso. E o terceiro, o solo espinhoso. Ele é sufocado, mas não morre. Não respira como deveria, é sufocado e se torna infrutífero, mas nunca morre. Nos outros solos, as sementes são arrancadas, não é? E as plantas nunca crescem e acabam por morrer. O solo espinhoso é o que se torna o joio. O solo bom é o trigo, na próxima história. Então você tem que conectar as histórias. E as parábolas, as histórias depois das parábolas são muito importantes. Você tem que ver e tentar conectar tudo isso. E fazer a harmonização dos evangelhos. Então, os espinhosos são os que entram na igreja e causam problemas? E somos todos nós aqui. E reflitamos sobre isso em nós. Então, nesse caso, temos estes. Exato. E esse é o conflito, né? A experiência. Concedida, mas a experiência de sobreviver. Certo. Isso mesmo, sim. Então é uma aplicação. Vamos terminar aqui. Obrigado por estudarem junto comigo. Vamos inclinar nossas cabeças para uma palavra de oração. Pai Celestial, obrigado pelo teu grande amor por cada um de nós. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor por Maria Madalena e, em resposta, pelo amor dela a ti, ao realizar aquele grande sacrifício por tua causa. Ela realmente entendeu a dívida impagável que ela tinha para contigo. E, Pai, eu oro para que o Senhor convença nossos corações, removendo a enganosa natureza do pecado e o auto-engano em que muitos de nós vivemos, sem reconhecer a imensa dívida que temos para com Jesus. E, Pai, eu peço que nos ajudes a reapaixonar-nos por Ti esta noite. Convence nossos corações, Senhor. Humilha-nos e ajuda-nos a perceber quão impotentes somos e a grande dívida que foi paga na cruz e até além. E, Pai, eu oro para que nos ajudes a responder em sintonia e que possamos aprender a nos sentar mais frequentemente aos pés de Jesus, para te oferecer grande sacrifício e uma extravagância de amor em nosso serviço de volta a Ti. Não porque podemos conquistar o céu, mas porque sentimos profundamente a dívida impagável que temos para contigo, que nunca poderá ser paga, mas ainda assim faremos o possível para retribuir o que nos deste. Obrigado, Pai, por ouvir nossa oração. Que a Tua presença nos despeça e abençoe o nosso sábado contigo. Que continuemos a meditar e refletir sobre esta história, e que ela germine e reavive nosso amor por Ti. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.